Vamos trilhar a história? De Chegou trem. ele aqui. Não é não, vereador? E aí, Emerson, Luana, bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje a gente vai mostrar um local pouco conhecido em Porto Velho. Não fomos lá ainda? Não, primeira vez. Ah, é? É? Aliás, estava bem escondido. A gente estava em Jaci, Paraná, gravando na ponte de Jaci, Paraná, uma ponte maravilhosa. É aquela ponte invertida? Essa é a do Rio Caracol que nós gravamos em 2015. Hoje é a maior ponte da estrada de ferro Madeira Mamoré, a ponte de Jaci, Paraná. São 84 metros de vão. E também nós vamos à localidade de Lusitânia, uma antiga estação ferroviária, uma vila ferroviária da estrada de ferro Madeira Mamoré, com inúmeras edificações que se encontra escondido no meio da floresta. Na região de Jaci, Paraná. Entre a estação ferroviária de Jaci, Paraná, o distrito de Jaci, Paraná, e a localidade de São Carlos. Fica entre o quilômetro 70 e 50 da estrada de ferro Madeira Mamoré, escondida entre inúmeras árvores, e é realmente algo impressionante a quantidade de edificações da ferrovia que se encontra lá. Só para tirar uma dúvida, essa ponte lá do Rio Caracol é muito parecida com essa ponte que tem na região de Jaci, Paraná, só que o detalhe é que uma está invertida e a outra não. Ela é uma ponte de menor porte, a do Rio Caracol, que fica inclusive próximo a esse local da Lusitânia, só que ela foi feita de forma invertida, com a arcada em vez de ser para cima, né, para a parte Teve um superior. porquê disso, né, professor? É, porque a ponte original que iria para Jaci, Paraná, era uma ponte de 94 metros de vão. Era a maior ponte da ferrovia, que acabou naufragando no trecho dos Estados Unidos para o Brasil. Olha só. O navio que trazia esses equipamentos naufragou. Está no fundo do mar hoje essa ponte. Exatamente. E aí os americanos tiveram que improvisar. Pegaram a ponte que seria para Mutum, Paraná, a que está em Jaci hoje, era para Mutum, né, antiga Mutum, né? E da ponte do Rio Caracol foi levada para Mutum para se juntar com a outra ponte que era do Rio Arara. Então juntaram as duas pontes para fazer Mutum, Paraná. E a do Rio Caracol, como não existia nenhuma ponte, eles pegaram uma ponte menor, que era para o Batistaca, aqui próximo a Porto Velho, e inverteram essa ponte para poder dar sustentação a ela. Então é como se a ponte estivesse de cabeça para baixo. Interessante, né? É a história que os ferroviários contam, né? Aliás, quero mandar um grande abraço ao seu bispo, seu Manuel, seu Lorde, né? São esses grandes bravos ferroviários, né? O Moisés, que lutam pela revitalização. Temos quantos ferroviários ainda aqui com a gente? Nós tivemos uma reunião há 2 domingos aí, com a Associação dos Ferroviários. São 25 dessa associação. Então, são cidadãos que trabalharam Gravei lá. um Trilhando a História com o seu bispo, que é o presidente da associação, na cegonha. Você já conhece a cegonha? O pessoal vê muito desenho animado em filme, né? Que é aquele vagão movido a força motriz, né? De um lado, outro do outro. Exatamente. E o seu Moisés parecia criança, 83 anos, pulando, movimentando a cegonha. E depois nós fomos para dentro do Museu da Estrada de Ferro, que está abandonado, onde está a máquina 12, a primeira locomotiva da Amazônia, infelizmente bem deteriorada, e um velocípe. Um velocípe que anda sobre 3 rodas nos trilhos, era utilizado por operários. E me pintou uma ideia. A gente conseguiu uma emenda parlamentar de R$450 mil, deputado Capixaba, para a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Ele foi na reunião. Eu vou a Brasília agora, dia 8 de novembro, para fechar essa emenda. Conseguimos uma emenda do deputado Léo Moraes de 80 mil para reformar a locomotiva 12, que está dentro do museu. E a iniciativa privada, um grande abraço ao Fernando, da Desmonza, que doou todo o material, e eu dei a outra parte para reformar o velocípe. Hoje os ferroviários estão reformando o velocípe para, a partir de domingo, já andar nos trilhos da Madeira Mamoré. Mas já não tem um recurso aí garantido por parte da Santo Antônio Energia para a revitalização de tudo isso já? A Santo Antônio Energia, ela tem um recurso de 23 milhões, Emerson, para os equipamentos, as edificações do pátio ferroviário, não para as locomotivas e para esses equipamentos de movimentação, infelizmente. Aí vai ser uma contrapartida da prefeitura. Entendi. Então a gente
sabe que o senador Ivo Cassol está dando uma emenda de 2 milhões para fazer o calçadão da Estrada de Ferro. O deputado Jesuíno Boabadi também está dando uma emenda. Me parece que o Maurão de Carvalho também vai dar uma emenda. Assim, a gente está conseguindo aí, os ferroviários, os parlamentares, unir forças para que a gente consiga reunir o montante necessário para revitalizar aquele espaço, transformar no cartão postal, no ponto turístico. Inclusive é um local belíssimo para quem quer ver o pôr do sol. Acho que não é mais nem revitalizar, já é ressuscitar, né? Porque a gente teve uma irresponsabilidade tão grande com aquela preciosidade que acabou morrendo, nós vamos ter que ressuscitar tudo aquilo andando. Verdade, eu acredito que para o turismo, para a autoestima do porto-velhense, para a gente que é tão carente de espaços públicos e de paisagismo natural como o Rio Madeira e o Pôr do Sol, aliado àquele local histórico que é a nossa identidade, eu acredito que é um bem para a nossa cidade. Legal, com certeza. Vamos lá para Jaci, Paraná então, minha gente. Vamos lá trilhar a história. Vamos trilhar. Trilhando a história. Oferecimento Colégio Objetivo. Meu objetivo tem mais. Rio Verde Pesca e Náutica. Produtos de qualidade para momentos especiais. Trilhando a história, continua a saga para contar para vocês um pouco da cultura e história e a aventura aqui em Jaci, Paraná. Meu companheiro José Calixto, turismólogo, e vamos mostrar para vocês um pouco das potencialidades turísticas e históricas dessa região. Belíssimas paisagens, natureza exuberante. Porto Velho, Rondônia, Jaci, Paraná. Para vocês agora no Trilhando a História. Calixto, como turismólogo e, acima de tudo, como filho de ferroviário, seu José Calixto, seu Paraíba, conta pra gente uma história aqui do seu pai em relação à ponte de Jaci, Paraná. Meu pai uma vez contou uma história que o trem descarrilhou e ficou meio que pendurado a locomotiva. Então, assim, ficou na minha memória essa história. Eu acredito que deve ter algum registro de fotografia na época. E ficou marcante, Alex. E a principal dificuldade dos ferroviários também naquela época, quando puxavam 12, 13 gôndolas ou vagões, é quando chovia. Porque era difícil você ter que reduzir a velocidade, parar o trem para atender alguém e depois conseguir, após reduzir a velocidade, retornar ela, justamente porque o trem patinava em virtude da grande quantidade de água entre as rondanas e os próprios trilhos, dificultando a aceleração, a falta, a ausência de atrito. E essas histórias narradas, contadas por esses ferroviários, somam a oralidade importante de uma memória subterrânea. Mas claro que o Trilhando a História está aqui para evidenciá-la, para trazer a vocês a história desses destemidos pioneiros. A gente fica muito feliz em observar que essa estrutura construída há 100 anos atrás, sobre bases sólidas, tem o suor, o sangue e a vida desses guerreiros, desses operários da madeira Mamoré. Ela resiste ao tempo, memória de aço, ferro, que mesmo com chuva ou abandono, corroída pela ferrugem, ela está aí, com um propósito, como um símbolo de um legado, como uma estaca da história, uma memória a ser preservada. Depois daquela aventura em Jaci, Paraná, nós vamos tentar mostrar para vocês
edificações antigas da época da estrada de ferro Madeira-Mamoré, mostrando também uma história esquecida no meio da floresta. Vai nos acompanhar nessa aventura o Chacal, faro bom para encontrar rastros da história. Vamos lá para essa aventura. Gentilmente, o proprietário dessa área, seu Hermínio, nos proporcionou, né, conhecer esse lugar. A jornalista Luciana Oliveira também nos passou a informação. Confirmamos com os ferroviários da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Calício está aqui e confirmou, né, a existência dessa vila, né, dessa região que alguns chamam de Lusitânia, com uma infraestrutura que a gente vai mostrar para vocês, não é isso, Calixto? Isso, verdade. Agora que a gente vai conhecer essa vila, é uma relíquia dentro da floresta aqui da estrada de ferro Madeira-Mamoré. E vocês vão conhecer um pouco dessa história, acompanhando essa aventura. E a gente espera, sinceramente, que consigamos aí trazer à tona para os ex-ferroviários a lembrança desse local aqui e outras informações possam ser complementadas aí a essa nossa matéria. Vamos lá, até a história. Dentro da mata tem a lei do mato, dentro da mata tem um rei, quem fere a mata e a lei. Ao certo, a gente teve algumas informações que aqui seria a Vila Lusitânia, fica a grande interrogação. O que nos impressionou é todo esse complexo arquitetônico. As informações que a gente recebeu sobre a estrutura desse espaço é que ela era uma área de grande concentração de operários que justamente depois da estação de São Carlos prestava apoio à manutenção da ferrovia Madeira-Mamoré, troca de dormentes, alinhamento de trilhos. Era um complexo com inúmeras casas, caixa d'água, acredita-se que um refeitório. E essa infraestrutura arquitetônica é impressionante. A gente passa a perceber e a entender que talvez essa estrutura como está aqui seja já correspondente ao período de nacionalização da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Acredita-se, né? A gente percebeu aqui a estrutura, inclusive, de chaminés em todos os equipamentos dessas residências. E o que nos chamou a atenção foi esse tipo de cisterna aqui, com encanamento ainda, disponível, resistindo ao tempo. Está tendo todo cuidado porque pode ter uma aranha, uma serpente, um aracnídeo. E olha só a parte de encanamento. A estrutura ainda aqui de abastecimento de um córrego que existe aqui embaixo. Impressionante, não conhecia esse lugar. Ele fica entre Jaci-Paraná e São Carlos. É uma estrutura grandiosa, não é pequena. Olha que a gente já percorreu vários trechos da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Confesso a vocês, estou impressionado. Dentro da mata tem a lei do mato, dentro da mata tem um rei. Quem fere a mata e a lei do mato, ferirá o rei também. Dentro da mata. 4 décadas, de 1872 a 1912, foi o desafio dessas mais de 50 nacionalidades que participaram da construção dessa epopeia, da história da ferrovia Madeira-Mamoré. E o que a gente observa, que se no passado homens desafiaram a Amazônia para derrubar as enormes árvores do mundo amazônico, povoada e romancizada por inúmeras obras literárias e narrativas fantasiosas sobre o grande Eldorado, que se transforma para muitos em um inferno verde. A derrubada da floresta, a substituição por equipamentos da ferrovia, levou-se um tempo, mas parece que esse jogo se altera. A floresta toma o seu lugar que é de direito.
E a gente percebe na coluna da lateral desta residência da madeira Mamoré, uma árvore se projetando ao longo do tempo e através dessa estrutura se sustentando. A gente costuma dizer que povo sem história não é povo, é bando. E árvore sem raiz, ela tomba, assim como povo sem raiz tomba. Ironicamente, é graças a essa raiz desta árvore que ainda mantém a estrutura dessa residência em pé. Uma grande lição da floresta, um legado deixado por homens que marcaram a história do nosso estado e não podemos esquecer também dos povos indígenas que sofreram com a construção dessa epopeia. Mata tem a lei do mato, dentro da mata tem um rei. Quem fere a mata e a lei do mato, ferirá o rei também. Dentro da mata tem a lei do mato, dentro da mata tem um rei. Quem fere a mata e a lei do mato, ferirá o rei também. Trilhando a História. Oferecimento Colégio Objetivo. Meu Objetivo tem mais. Rio Verde Pesca e Náutica.